Ok, estamos ao vivo para todo o Brasil e mundo, né? Planos espirituais. E vamos dar continuidade à segunda parte do estudo. Quem vos recebe, a mim recebe. Né? Que é referente a Mateus capítulo 10, versículos 40 a 42. E o primeiro versículo do capítulo 11. Então, passamos então a palavra para João, né? Que vai conduzir. É isso aí. Então, gente, a gente vai hoje estudar os comentários espirituais, né? O pessoal da internet está chegando aos pouquinhos. A gente tem 6 textos, tem 2 do Emmanuel, tem Stein, Pastorino, tem Rigonati, né? O Eliseu Rigonati. E a gente vai ver isso bem direitinho naquele pensamento de 15 minutos para cada um, né? Dá 6 blocos de 15 minutos, pensando em 1h30. Aí pode ir, lá na frente eu coloquei no slide que tem a perícope, certo? Pode ir lá na frente. Tá. Eu repeti a perícope. Ok, só um minuto que eu vou compartilhar aqui a tela. A gente faz esse dia que chega lá que a gente faz a prece. Cadê Paulo, hein? Paulo estava lá embaixo na reunião, acho que ele projeta caminhos, alguma coisa assim. Tá, tu repetiu a perícope, certo. Encontrei. Bom, então vamos fazer a prece? Jefferson, pode fazer, por favor? Vamos fechar nossos olhos, levar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre Maior, e aos Espíritos de Luz que nos ajudam, nos auxiliam, nos incluindo ao bem, ao amor e à prática dos Evangelhos do Cristo. Agradecer a Deus, a Jesus e aos Espíritos, por estarmos aqui mais uma vez reunidos, para juntos caminharmos em busca do nosso progresso moral e espiritual, que nos lançam à frente, que nos impulsionam para a prática do bem, de todos os estudos, todos os ensinamentos que aqui conseguimos, através da doutrina espírita, trazendo-nos à luz os ensinamentos do Mestre, do Cristo maior. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos lá ler a perícope, né? Mateus capítulo 10, 40 a 42. Vamos ler só o textozinho de Haroldo. Ele colocou a recepção. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber um só copo de água fria a um destes pequeninos, na qualidade de discípulo, a mim vos digo que de modo nenhum terá perdido a sua recompensa. E sucedeu que, concluindo suas recomendações aos seus 12 discípulos, Jesus partiu dali para ensinar e proclamar nas cidades deles. Então, esse é o nosso texto. Agora vamos aos comentários espirituais. Eita, já assim. Emmanuel, segue-me, está com mais, Diana, Jefferson. Diana tá aí, porque ela disse que ia entrar. Giana ainda não está. Regina está. Dá uma bolinha, né? Ela disse que vinha. Isso, ela botou, tô entrando, pessoal. Tá, então qual é o outro? Ela botou, tô chegando, pessoal, entra daqui a pouco, desculpa o atraso. Tá. O próximo seria Rustem, com Israel, Larissa e Maura. A gente poderia passar. Israel está aí? Israel está. Então pronto, vamos lá. Larissa também. E Maura E Maura também. também. Vamos embora. Eu não gostaria de começar. O teu trecho está no finalzinho mesmo, o teu está lá no final. Na outra. Larissa, começa, por favor. Tá bom. Bem, o trecho de Rustem é bem pequeno. Eu só peguei a fala dele e coloquei numa tabela. Então, com relação à passagem inteira, né, a interpretação dele é a seguinte: aquele que deposita fé em Deus e procede tendo em vista a vida eterna,
tendo em vista cumprir a lei de amor e de caridade, obterá a recompensa reservada ao fiel. Com relação ao trecho específico, quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, ele está se referindo, né, aos apóstolos. Né? Quem recebe os apóstolos está recebendo Jesus. E tem mais um. Acho que é o próximo slide. Com relação ao trecho, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá recompensa de justo. Aí a interpretação de Rustem é que são palavras simbólicas, que significa aquele que proceder com louvável intuito será recompensado pela sua intenção. E sobre o trecho, e quem der de beber um só copo de água fria a um destes pequeninos, na qualidade de discípulo, amém vos digo que de modo nenhum terá perdido a sua recompensa. Então ele diz que podeis explicá-las como encerrando para todos os homens a seguinte lição: o bem que fizerdes vos será contado, por menor importância que tenha o vosso ato, e seja qual for a dos irmãos que aliviardes ou socorrerdes. Bom, então é isso. Eu vou passar agora para Israel, para Maura, se quiser comentar algo a mais. Quer comentar o teu trecho? Quer falar logo, Israel? E depois Maura fala? Diego, estão me ouvindo bem aí? Sim, dá para ver. Eu acho que é bem direta a palavra, e eu acho que é que nem aquela questão de a seara é grande, né? A sementeira não é obrigatória, mas tudo aquilo que você planta, você vai terá que colher. Então, na verdade, toda postura, vamos dizer assim, se eu concorro para o bem, o meu galardão, vamos dizer assim, eu vou ser retribuído com o bem, né? Acredito que tudo aquilo que a gente plante, a gente terá que colher. Se aquilo é uma postura quando você recebe uma postura, você vai ser retribuído com que não aquela postura que você recebeu. É mais ou menos por aí. Ok. Concluiu a fala? Completei. Pronto, tá certo. Vai lá, Maura. Dá para colocar o último slide? Eu gostaria de ler. Esse aí. Esse último de baixo. Esse último, né? Do cantinho. Porque eu estou um pouco insegura, porque eu fiz tudo tão direitinho, tão organizado, esqueci as anotações em casa. Quanto aos do... Isso aí é o quê? V42? Versículo 42. Podeis explicá-las como encerrando para todos os homens a seguinte lição: o bem que fizerdes vos será contado por menor importância que tenha o vosso ato, ou seja, qual for a dos irmãos que aliviados ou socorredes. Então, isso aí foi o que mais me chamou a atenção, porque me fez refletir a questão da caridade, né? Existem vários tipos de caridade, mas existe a material e existe a caridade moral. Então, muitas vezes a gente pensa, né? A gente vê uma pessoa necessitada e tal, mas o que eu posso fazer por essa pessoa? Né? Eu posso dar uma cesta básica. Uma vez mesmo, eu me peguei numa situação muito difícil, porque um amigo nosso estava em estado de depressão. E tudo na vida dele estava dando errado, né? Por conta do vício, que ele tem se tornado um alcoólatra. Então, fomos lá, eu e meu irmão, visitamos, fizemos assim, o que nós poderíamos fazer, né? Aí, depois nós pensamos, aí eu pensei, o que é que eu posso fazer por ele?
né? Além de visitar, de dar um apoio e tal. Então, eu decidi no meu coração orar por ele todos os dias, sem que ele soubesse, sem que ninguém soubesse, que eu precisava saber. E eu comecei a ver coisas incríveis acontecer na vida dessa pessoa, sabe? Ao ponto de ele ser ajudado, levar ele para Alcoólatras Anônimos, hoje ele está com a mãe, já se curando do vício, né, que é uma coisa muito difícil, mas o poder da prece é uma coisa incrível, né? É a caridade moral, que a gente pode exercer, sem nem que a pessoa saiba. E é como diz, né, no capítulo 42, né, se der ao menos um copo d'água a um pequenino, a pessoa não perderá a sua recompensa. Quer dizer, por menor que seja a caridade, o que importa é a intenção do coração, né? É o bem que você quer fazer, por menor que seja. Mas que Deus está vendo no nosso coração que a intenção é boa, então não perderemos a nossa recompensa. E é engraçado, né, que a gente pensa que, tipo, para estar servindo a Deus, a Jesus, a gente teria que estar dando um copo de água para Jesus. E aí essa lição fica muito clara, né, de que, não, ele não quer que você esteja diretamente ali ajudando Jesus a carregar o fardo dele, a cruz dele. É que a gente esteja ajudando nossos irmãos de caminhada, né? Então, quando a gente estivesse fazendo isso, né? E aí tem aquela história das categorias que a gente viu nos textos acadêmicos, né? Que você teria a categoria daqueles que estão mais ligados a Jesus, aqueles que seriam os discípulos, que meio que estão engatinhando, e aqueles que seriam os pequeninos, né? Que seria de menor ordem. Independentemente da ordem, né? É importante esse copo de água que a gente oferece, tanto para um como para o outro, né? Tudo isso, de certa forma, é servir a Jesus e, consequentemente, é servir a Deus, né? Porque tudo está conectado através daquela escala que a gente viu, né? A gente serve ao pequeno porque o pequeno ele serve ao intermediário, o intermediário serve ao maior que serve a Deus, né? No fim das contas, todos nós estamos servindo a Deus, né? Quando a gente está exercendo a caridade. Inclusive, existe uma teologia. O primeiro livro é O Amor Jamais Te Esquece, né? Uma história sobre a vida de Jesus. E no final, tem uma frase que eu acho muito significativa, assim, para o que eu entendi, né? Que ele diz que Jesus precisa de nós, né? Aí muita gente ignora, né? Mas Jesus não precisa de nós que nós façamos algo para ele, como você falou. Jesus não precisa. Né? Nesse aspecto, realmente, Jesus não precisa de nenhum de nós, né? Porque quem somos nós para fazermos algo diretamente para Jesus, né? Então, que nós somos importantes, até um exemplo meu capítulo, que é o seguinte: um professor numa sala de aula, ele sabe, pelo menos em tese, ele sabe muito mais do que os alunos, né? Ele está ali para ensinar. Mas se os alunos não colaborarem com a aula, não se comportarem, não vão estar prejudicando a aula. Então, mais ou menos nesse aspecto, é um exemplo meu capítulo, é que eu vejo que Jesus precisa de nós nessa forma, né? Que nós façamos algo pelo próximo, primeiro por nós mesmos, né? Se a gente não fizer por nós, a gente vai fazer pelo próximo. E aí a gente está seguindo o caminho que é para ser seguido, né? Fazendo bem entre nós, né? Muito bem. Giana acabou de entrar aqui. Se não houver mais nenhum comentário em torno desse texto, aí a gente pode voltar. João? Tudo bem, Giana. Mais alguém do grupo tem algum comentário a mais para trazer? Israel, Maura? Mais algum comentário? Uhum. O tempo dá? Larissa? Se quiser trazer. Bom, Já está confortável. Não falou nada ainda. Surgiu um assunto aqui, mas vai. Coisas de Brasília. Esse texto, né, também me fez relembrar uma coisa muito interessante, sabe? Um exemplo que a minha mãe deixou para nós. Eu gosto muito de contar essa história para minhas meninas. É que quando a gente era criança, a gente era pequena, então tinha acho que eram umas 3 crianças que batiam na nossa porta
pedindo um pedaço de pão. Agora, só que eles faziam de uma forma engraçada, né? Pediam todos de uma vez, como se estivesse cantando, assim, uma coisa meio que engraçada, né? Coral. E a gente, como era criança, a gente ficava tirando onda, né? Imitando e tal. Aí a minha mãe chegou para nós, assim, e repreendeu, né? E ela falou assim, vocês não sabem o que é precisar de um pedaço de pão. Porque a família dela passou por muita dificuldade, né? Na infância, o pai dela perdeu, tinha muitas coisas, perdeu e tal. Então, ela sentia isso na pele. Então, ela fez um gesto que eu achei muito bonito e eu acho que, até hoje, muito significativo, né, na nossa vida. Porque quando ela não deu o pedaço de pão, sempre que ela vinha do trabalho, ela trazia o nosso pão e já deixava o pão dos meninos separados. Isso é uma coisa que até hoje ficou na nossa mente. Sempre que a gente pode ajudar, a gente lembra dessa história do pedaço de pão, entendeu? E foi um exemplo muito bonito que ela deixou para a gente. Uhum. Bonito. Muito bom. Ok. Giana está aí já, né? Pronto, Giana já chegou. Vamos voltar para o irmão. E a gente pode voltar nossos slides. Só um minuto que travou aqui. Pronto. Tem figuras Giana, Regina, querem fazer as honras aí? Jefferson, a gente deixa elas lá primeiro. Jean, Pronto. abriu. Quer falar, Gi, primeiro? Jean? Como é que vocês acham melhor? Para mim, tanto faz. Seu nome tá primeiro ali, Giana. Adoro ser a primeira. Pena que meu nome não é Eva, né? Mas beleza. Vamos começar, então. Vou fazer um comentário geral, rapidinho, para não tomar o espaço das meninas, dos outros também, né? O que eu achei interessante, assim, com relação a esse texto, a mensagem geral é que quando se unem as forças da natureza, né, que eles chamam da terra, e a força das nossas rogativas, das nossas preces, das nossas orações, isso é capaz de operar milagre, né? E ele fala isso de uma forma geral e depois se detém mais no que se relaciona à água fluida, né? A água energizada, magnetizada. Então, isso foi que eu achei mais interessante, assim, nessa mensagem, né? Que a água, na realidade, pode ser uma coisa simples, né? Mas é um meio que capta energia, né? Ela tem uma base pura, e que pode ser impregnada de energia celestial, né, se assim a gente necessitar e a gente solicitar, né? Acho que basicamente é isso. Pronto, abriu o microfone, pode falar. Muito bom, Gi, valeu. Regina, quer falar? Eu gostaria de acrescentar que esse texto do Emmanuel deixa bem claro para todos nós que esse elemento, água, que é um elemento divino, né, saído das mãos do Criador, que seja um ato de amor. E à medida que nós também buscamos oferecer, né, dessa água para quem quer que tenha sede, nós também estamos começando a exercitar essa capacidade de amar a nós mesmos e também a nossos semelhantes. E a água fluida, como o Emmanuel expõe nesse texto,
um recurso terapêutico por excelência. Então, fica aí a observação que cada um de nós podemos sim estar utilizando dessa terapêutica em favor do nosso equilíbrio físico, do nosso equilíbrio emocional, do nosso equilíbrio espiritual. E também está através, né, das vibrações, dos nossos pensamentos amorosos, e no exercício também da nossa boa vontade, auxiliar ao nosso semelhante nessa terapêutica espiritual. E, na realidade, nós vamos estar fazendo um serviço, né, de médium, ou seja, sermos pontos para que o bem possa fluir em nós e também em nosso semelhante. Então, a colocação de Jesus nesta passagem, ele está nos convocando para que a gente possa utilizar os recursos que vem do céu, que é para todos nós, e que possamos estar também oferecendo aos nossos semelhantes. E nessa prática do bem, tudo que oferecermos com amor, nós estamos também fazendo bem a nós mesmos. Porque é um plantio onde necessariamente a colheita vai se fazer, né? Em nosso benefício e benefício da vida das pessoas. Foi essa a reflexão que eu fiz. Regina, a gente está com alguma dificuldade de te escutar desde a semana passada, que teu microfone está com algum problema, que ele está chiando muito, sabe? Que a gente está com muita dificuldade de tentar entender o que tu está falando. Faz um teste. Faz um teste e tenta falar mais próximo do microfone para ver se melhora. Tá ok. Alô? Um pouco melhor, não? Nossa, 100% agora. Mas é porque o meu computador, a gente está com alguns problemas aqui, sabe? E eu ainda não tive oportunidade de levar para uma revisão. Mas Regina, melhorou 100%. Eu não sei o que você fez, mas agora tá 100%. Eu aproximei um pouco mais, conforme você falou. Pronto, era só isso mesmo. Porque o microfone, pelo fato da tua voz estar distante, o microfone interpretava o teu som como se fosse ruído. Aí saía do chiado, entendeu? Tá bom. Pronto. Pode concluir tua linha de pensamento. Então, fica aí para todos nós, né? Essa colocação de Jesus, que é sempre oportuno de nós estarmos usufruindo das bênçãos que vêm do céu. E essas bênçãos é sempre coroada de amor, e com esse amor a gente pode ajudar também aos nossos semelhantes. Então, a água fluida tem essa propriedade terapêutica. Nas nossas atividades, né, de trabalho, nas casas espíritas, nas nossas reuniões mediúnicas, nos nossos cultos no lar, né, e sempre que a gente possa, quando alguém bater a nossa porta pedindo um copo d'água, que a gente possa oferecer também com amor, né. E vamos estar ajudando a nos melhorar e melhorar também o nosso próximo. É isso. Obrigada. Ok, Regina. E pronto, ó, e já lembra, viu? Nos próximos estudos, aproxima bem o microfone que vai ficar 100%, ok? Tá bom, tá, obrigada. Valeu. Não sei se a gente tem mais tempo ainda, mas também não rolei isso tudo que a gente colocou. Mas só dando uma pincelada geral sobre o que Giana e Regina falaram, essa passagem, ela diz respeito àquela parte, né, da perícope, que fala sobre oferecer um copo de água ao discípulo e tal, da recompensa. E aí, Emmanuel, acho que no estudo passado a gente não aprofundou muito no que seria essa água. Mas Emmanuel vem trazer justamente, Emmanuel vem trazer esse significado dessa água como esse elemento que está aí e que ele tem essa propriedade de acumular, de receber muita energia. E aí entra, como Maura falou, a questão da caridade, nesse caso, que não é só água, e a Emmanuel mesmo começa dizendo assim, que não é só essa água que para matar a sede de uma pessoa, que Jesus quis falar, mas ele quis trazer um sentido mais profundo para ela. Então, entra essa questão, pode passar, da água fluidificada,
que é algo que cada um de nós, a gente tem esse poder de fazer orações em prol dos nossos semelhantes. E gostaram da figurinha, o pessoal também escura, mas tudo bem. E o que eu queria falar também é que, fazendo uma analogia ao nosso corpo ele tem vários porcentos de água, né? 74, 75. Então, a gente imprimindo nesse nosso organismo essas energias benfeitoras, o quanto isso não irá também ajudar nós mesmos, né? Então fica aí essa água como vida, como bênção a cada um de nós. Jefferson, amigo, conclui aí. Essa mensagem de Emmanuel, né, que chamou a atenção, em comparação ao do Rostam, né? Rostam, né? Ele finalizou, né, o bem que fizer não será contado. O menor importância que tenha o vosso ato, e seja qual for a dos irmãos que aliviardes ou socorrer. Já Emmanuel, ele enfatizou mais aqui, né, como o Maior já leu, quando ele diz que Jesus não apenas se reportava à compaixão rotineira que sacia sede comum. Detinha-se o mestre no exame de valores espirituais mais profundos, né? Isso eu vou pegar uma carona no que João falou semana passada, né? E imaginando o que Jesus falou naquela época, a mensagem, né? Para o povo daquela época que vivia naquelas regiões muito áridas, né? Com pouquíssima água, e a bondade que levava uma pessoa daquela a dar um pouco com água a quem pedisse, no caso, se referindo aqui aos apóstolos, né? De passagem, né? E talvez nessa bondade, o próprio Emmanuel tinha falado da profundeza do ensinamento de Jesus, né? Daquela criatura com toda aquela dificuldade da época de trazer aquele copo com água, a própria bondade já estaria se transformando em magnetismo, em fluidos positivos para aquela água que ele estava dando. Porque hoje é muito mais simples você dar um copo com água a alguém. Existe a bondade, é claro, de você dar o copo com água bonita. Mas a bondade daquela época, né, transcendia muito o que a gente faz hoje, simples copo com água. Eu entendi mais assim, essa questão, me reportando àquela época. Tem a questão da justiça social, né? O próprio significado da época, né? Como Né? Jesus se referiu à cruz, se referiu à espada, né, que eram coisas contemporâneas, né? A água também, o significado de uma água fluidificada, né, doada com boa vontade realmente pela situação daquela época, tinha muito mais significado do que para hoje. Eu acho interessante essa mensagem do Emmanuel, né, que ele pega um elemento que parece, como ele diz, né, parece não, é um elemento mais simples em termos de química, mas parece assim, é só um copo de água. Quem lê sem compreender magnetismo. Mas através do magnetismo que a gente aprende no Espiritismo, você pode imprimir na água propriedades curativas. O nome água fluida é até uma redundância, e a água já é um fluido, na verdade, né? Então seria água magnetizada. Se você ir lá, colocar as mãos ou vibrar no pensamento, colocar seu copo de água até a distância, né? Até alguns programas evangélicos fazem isso, coloca seu copo de água, mas você mentaliza, e realmente os fluidos vão estar ali. E quando a água é ingerida, quando a gente faz evangelho lá, etc., né? Ou toma depois de passe, essa água carrega em si propriedades curativas. Então não é só um copinho de água. A água é um veículo de cura também. E o pessoal está comentando aqui no chat, né? Que o banho em si é uma renovação, né? Um verdadeiro passo também, né? E realmente é isso. Você mentalizou a água com luz. Ela é um condutor universal. Inclusive, Né? Mas o cara não sabe de física, a água é um condutor universal. Né? Na verdade, não. Ela é o condutor. Mas não é melhor, não. Certo, mas é um bom. Inclusive, numa palestra do Divaldo, ele ratifica, né? Não ratificando todas as intenções, mas diz que esse costume de você jogar as coisas no rio de água corrente, é justamente essa questão que a água purifica mesmo, leva, né? Olha que legal, André trouxe outra curiosidade aqui. Jesus, não Jesus, o mestre, mas tem o Jesus Gonçalves, né? Que André gosta muito, né? É fã. Ele falou que ele se curou de uma crise de fígado com água fluidificada. E a partir desse fenômeno, ele começou a estudar o espiritismo e se tornou espírita.
E a André Luiz também fala, que é uma mensagem que colabora com o que o Diogo falou, em relação à água. Que o banho ajuda a gente a eliminar, esse banho diário, eliminar mudando a área de energia. Para concluir bem rapidinho aqui, eu aprendi, fizeram um estudo, salvo engano, no Japão, um físico, né? Um químico, aliás. Ele fez o teste de uma água num ambiente tranquilo, calmo, e da água num ambiente agitado, né? As moléculas se desorganizam completamente. Aí daí por diante, por todo local que eu chego, que não seja lá em casa, assim, quem em casa reconhece o ambiente, é claro, né? Quando eu vou tomar um copo com água, sempre que eu lembro, eu rezo um Pai Nosso antes, peço. Esse estudo especificamente, ele submetia, né, a água a um processo a um processo de cristalização a partir da baixa da temperatura. Então, consequentemente, ela vai se organizar através de fractais, né, de flocos. E aí, esses padrões, de quando a água congelava, é que elas formavam padrões grotescos ou padrões completamente harmônicos de acordo com o som a qual era submetido. Né? E aí, um era, tipo, muitos palavrões, o outro era música clássica, e por aí foi. E a água, ela serve para tanta coisa, né? Falando da água, eu lembrei quando criança, né? Então eu praticamente fui médico, né? Morava no interior, e então eu ficava doente, daí meu pai me levava na casa de uma senhorinha que ela benzia a água, pegava assim uma brasa, né? Ficava benzendo a água. E eu tomava aquela água e voltava boa, né? Então era sempre assim, você vê que e desde muito criança tem essa coisa, né? Qualquer coisa, toma uma água que melhora, né? A água aqui eu não vou falar muito da água que a gente toma, para tudo, né? Senão vai fazer propaganda. Mas tem uma água que a gente toma aqui, uma pessoa, todo mundo sabe que é água. Água já, serve para tudo, mas enfim, não, só. Não quero. Mas serve para tudo? E eu falo a famosa aqui, mas parece que vai ter uma mudança de assunto. Hoje nós vamos lá fazer assim, um fechamento, né? Não é isso, mas em resumo, isso aí fez com que o Kardec, né, o nosso codificador, ele assim, desse tanta atenção mesmo, atribuiu boa parte do tempo ao estudo de magnetismo. Né? Porque se a gente compreender não só como pura ciência, mas vai entender os fenômenos que nos cercam no dia a dia, que a gente não observa, né? Porque o magnetismo está realmente engloba todas essas questões, não só no fluido pela água, mas também na própria matéria, né? Aí ele deu essa Israel lembra que a grande parte da composição do nosso corpo é constituída, né, por água. E a água seria não um condutor universal, mas um solvente universal, né? Ela é a coisa mais neutra que existe, assim. Tanto a gente como o próprio planeta, né? Vamos lá. Eu também. Segue direito. Tem duas questões de direito aí, maior e Isabel não é mais não. A única pessoa que não se encontra aqui é Nayara. Ela disse que não viria. Ah, tá. Pronto. É preciso ler a passagem? Só se quiser. Se quiser, se Você quiser. pode fazer tudo o que você quiser. Vamos ler, vou ler. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria, a um desses pequenos, como meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Então, na passagem, na mensagem, ele fala, no início da mensagem, dever cumprido é raiz do direito conquistado. Entretanto, em todas as circunstâncias da vida, identificamos os mais diferentes direitos. Então, ele está falando que quando a gente cumpre o nosso dever, a gente tem alguns direitos, a gente conquista alguns direitos. E nós vamos falar exatamente desses direitos. Eu irei falar do direito de pedir e advertir. Então, vou ler aqui a mensagem do pedir e depois vou interpretá-la para vocês. Tens o direito de pedir onde emprestas generosidade e colaboração, mas desconheces até que ponto as tuas solicitações são capazes de tisnar as fontes da espontaneidade ou podar os interesses alheios. A priori, assim, eu não entendi muito bem a mensagem, mas com a ajuda da minha família, em geral,
e também das minhas experiências eu consegui entender e interpretá-lo. Então, eu pude ver que nós temos o direito de pedir quando nós cumprimos o nosso dever de forma generosa e colaborativa. Mas isso não garante que os outros aceitem essa sua solicitação ou que eles cumpram com uma espontaneidade. Então, para esclarecer, não sei se ficou muito claro, eu vou dar um exemplo que aconteceu no período passado. Eu faço administração, para quem não sabe. Aí eu tive um projeto que era para criar uma empresa do zero. Aí eu tomei a iniciativa, já indo para a mensagem, eu agi com muita colaboração, generosidade. Então, eu me vi no direito, assim, de pedir que os outros colaborassem também. Mas eu não tinha a garantia que eles aceitassem, que eles fizessem de livre e espontânea vontade. No geral, todos fizeram, mas nem todos fizeram da maneira correta. Então, a gente não tem essa garantia que o outro vai fazer da maneira correta, mas nós devemos procurar sempre agir com generosidade, colaboração, buscando cumprir com o nosso dever. Assim a gente vai ter o direito realmente de pedir para o outro fazer também. Pronto. Agora, sobre advertir. Usufruis o direito de advertir nos setores em que te trazes o encargo de ensinar. Contudo, é preciso que hajas adquirido imenso patrimônio de amor, para que tua correção não se transforme em ofensa ou desencorajamento nos outros. Então, a gente conquista o direito de advertir quando a gente tem o intuito de ensinar para o outro, e ensinar com amor. Eu vou dar um exemplo também para esclarecer. Por exemplo, eu estou na aula de evangelização e Diego é meu evangelizador. Aí ele faz uma pergunta para a turma, né? E eu decido responder. E ele percebe que eu respondi errado. Mas ele, como o evangelizador que tem o intuito de ensinar, e ensinar com amor. Então, ele vai me advertir, vai procurar realmente fazer com que eu aprenda. Se ele, por exemplo, não agisse com amor, não agisse com o intuito de me ensinar, ele poderia simplesmente ignorar o que eu falei, ou falar algo sobre mim, não sei. Mas o que eu quero passar é exatamente isso. Quando a gente conquista o direito de advertir o outro, de corrigir o outro, quando a gente tem o intuito de ensiná-lo com amor. Pronto, é isso. Inclusive, tem uma parte no Evangelho segundo o Espiritismo que é sobre como advertir, né? E aí o Allan Kardec ele vai justamente perguntar para os espíritos quando convém advertir as outras pessoas, né? E ele vai falar justamente isso, né? Se é para denegrir a pessoa, então você não está no seu direito, mas se é no sentido de ajudar aquela pessoa, beleza, cara. E só uma questãozinha em relação a isso, João, que uma das grandes dificuldades que nós temos, de forma geral, é o tal do feedback, né? Que nas empresas, né? Então, por quê? Porque, além da gente ser melindroso, né? Tem também a questão que o outro, muitas vezes, ele não está preocupado com você. Ele quer chamar a sua atenção por chamar, até muitas vezes para demonstrar uma certa hierarquia, né? Estou acima de você. Se você faz um tipo de feedback, uma advertência, que inclusive tem que ser sempre, deve ser sempre isolado, né? Assim, em particular, você não consegue ter, porque você vai ferir exatamente a suscetibilidade do outro, não vai alcançar o objetivo que é a melhoria, né? Eu acho que é muito assim, ao encontro do que você falou aí agora. Ele fala também nesse campo da obrigação de você aprender a educar. Aí a gente vai para o campo das relações. Quando você tem um filho, e nem sempre um pai está na altura moral do filho que o recebe, né? Mas tem a obrigação de advertir, né? Então, mesmo assim, é uma obrigação e uma luta
muito grande para ou às vezes também alguém numa condição subalterna, numa empresa, e você tem a obrigação também de orientar e tem uma superior hierárquico que está contra uma determinada situação errada. Como fazer também? Aí você também tem a obrigação de fazer. Calar apenas por ser imperfeito, não vou falar porque senão também tem que... Aí é onde é que está o grande desafio de você realmente atuar, né? E lutar contra as suas mais imperfeições e inclinações para tentar auxiliar. E em muitas situações, a gente não pode nunca negar que um pai, uma relação, ou uma mãe, por mais que nós a julguemos ou julguemos criaturas assim, não cristãs, que não são do mundo, ou vice-versa, mas sempre alguém tem algo de bom para lhe advertir. Né? Essa relação dá essa condição também. Nem sempre a pessoa tem essa autoridade moral, mas ela pode se vir naquele momento, porque ninguém é perfeito. Né? Ninguém é absolutamente perfeito para não receber, não vou lhe dar uma orientação, ou não vou receber porque isso ou aquilo. No campo das relações, eu acho que essa reflexão deixa aqui para a gente poder avaliar, para não ficar sempre no patamar de degrau acima, degrau abaixo. Mas essa relação é importante das duas, daí a humildade do cristão, né? Saber ouvir, vindo de quem vem e aprender com ele, aproveita tudo, já dizia Paulo, e retém o que for bom. Mas não diz aproveita tudo de quem vem superior ou inferior, mas aproveita tudo e retém o que for bom. Isa? Chega. Agora é o show. Eu fiquei com analisar e corrigir. Vou ler sobre analisar. Guardas o direito de analisar. Todavia, se ainda não entesouraste bastante experiência para compreender, é possível que a observação exagerada te leve à secura. Eu acho que tem sentido de que a análise deve estar sempre acompanhada da compreensão, para que a gente não caia no julgamento, que é tão maldoso, sabe? Tão cru. E isso realmente levaria à amargura, no sentido de que, quando estamos analisando, temos relações, certo? Estamos em sociedade. Eu estou aqui com Nayara. Nayara, por algum motivo, se portou mal comigo e me fez algum mal, por egoísmo, tanto faz. Ela fez uma atitude que não foi interessante. E eu poderia analisar, sem compreender, fazendo julgamento. Olha como Nayara é ruim, olha a sociedade, todo mundo com defeito, caindo realmente na secura. Não é essa observação, sem realmente empatia, não é interessante. Agora, a partir do momento que eu vejo, Nayara fez isso, mas olha, é uma pena que eu tenho solidariedade e empatia com essa imperfeição dela, porque, felizmente, eu já trabalhei o suficiente para sanar essa imperfeição. Eu devo ser solidária com ela, no sentido de que ela ainda vai lutar contra isso. Então, não cabe a mim ficar julgando, entendeu? É sempre importante fazer uma análise do meio das pessoas, acompanhar, se você tem esse direito, acompanhado sempre de muita empatia, de muita fraternidade, realmente compreensão. Senão você vai ficar uma pessoa amarga. E no sentido de corrigir, aqui, detens o direito de corrigir construtivamente na esfera das responsabilidades pessoais que te honorificam a vida. No entanto, por mais que a verdade te brilhe no verbo, se te falta bondade para acalentar a esperança, a tua palavra se erguerá por martelo endereçado à destruição. É sempre importante fazer uma correção, se lhe cabe, se você tem esse direito, sem desrespeitar e chocar o outro. É muito importante respeitar a individualidade e o tempo de cada um. E muitas vezes a gente cai nisso, no papel de querer ser sempre o curador, o que vai ajudar. Se eu tenho uma ação minha pautada no amor, pautada nos valores morais, isso não me dá o direito de impor alguém desrespeitando quem ele é.
Por exemplo, eu estaria numa roda de amigos e eu não acho interessante o álcool, por N motivos religiosos, espirituais. Isso não me dá o direito de ir lá na mesa com meus amigos e romper realmente com a individualidade deles, jogando isso, entendeu? Porque a minha ação que é pautada no amor, a partir daquele momento, eu não vou estar agindo com amor para com aquele indivíduo. Isso em várias áreas da vida. Se você tem atitudes que você não tem, exemplo, a pessoa foi chato com você, até aquela questão de vegetarianismo, eu não tenho o direito de ficar jogando a minha verdade em alguém, fazendo com que ela sinta mal-estar com essa situação, porque cada um tem o seu tempo. É muito importante ter essa habilidade, porque nós temos realmente direito de fazer uma análise e de fazer uma correção, mas tudo pautado, ter muito tato e empatia. É o que Emmanuel fala, que Jesus todos os dias renova a sua empatia, a sua tolerância para com o outro. Imagina se ele fosse impaciente. Só porque a gente já se delongou bastante aqui nesse tema, nós vamos passar para Ismael para a gente passar logo para os próximos ciclos. Ok, galera? Beleza, vou ser bem objetivo. Vocês estão me ouvindo? Sim, né? Ok. Eu fiquei com reclamar e o final e o último eu vou deixar segredo. Reclamar. Quando eu li isso, eu achei estranho. Reclamar como um direito. A gente tem direito de reclamar? Aí eu fui realmente ler o texto melhor para entender, né? E não é qualquer reclamação. A gente tem sim o direito de reclamar, mas que reclamar é esse que nós temos direito? Reclamar, Emmanuel vai dizer, reclamar onde empregas a tua parcela de esforço no levantamento do bem de todos. Quer dizer, não é reclamação, é uma reclamação pensando no bem comum. Exige primeiro um esforço, né, e um pensamento na coletividade. Então, a gente não tem direito de reclamar por algo egoístico, por reclamar porque, meu Deus, fizeram coisa ruim comigo, ou a empresa de telefonia, meu Deus, não me atende, já liguei 10 vezes. Esse tipo de reclamação, a gente não tem um direito, a gente faz por causa da nossa condição ainda de imperfeição, de insatisfação. Mas o direito de... Qual é o direito de reclamar? É o direito de reclamar o bem comum. É esse direito de reclamar que Emmanuel coloca. E outra coisa, ele coloca ainda um pressuposto, de que se essas reivindicações em alguém, que a gente pense, né, antes de reclamar. Então, que não é só um direito de reclamar, assim por dizer. E para finalizar, o último direito que ele coloca como direito maior, um direito que nunca vai ferir ninguém, não tem, diferente dos outros, todos os direitos que Ramon comentou, que Isabela comentou, tem algumas ressalvas, alguns pressupostos. Já esse último direito, o direito maior, um direito que nunca frustra o direito de outras pessoas, ou o dever de outras pessoas, que jamais lesa o direito de outras pessoas, é o direito de servir. E eu achei muito fantástico, porque a gente vê servir, a servidão, como um dever, né? Mas Emmanuel nos faz aqui enxergar servir como um direito. Não só um dever, mas como um direito, né? E o maior direito que nós temos. É um privilégio servir. É um privilégio ser instrumento de Deus para servir. E é o que dá base a todos os outros direitos falados aí. Então, eu achei essa mensagem fantástica e com essa eu encerro. Muito bom. Eu tenho uma observação a fazer. Sim, tem um próximo slide. Amigo, desculpa. Uma observação a fazer que eu acho que a gente está no campo do direito, onde quando é que reclamar deixa de ser um direito e passa a ser um dever.
né? Direito a mim me compete, é um direito à minha pessoa, de fazer uma reclamação, né, sobre lesão, qualquer ato, eu tenho um fórum próprio, criminal, civil, administrativo. E quando esse direito deixa de ser direito e passa a ser dever, aí entra o campo da ética, da moral, e aqui o cristianismo fala muito, entra muito no campo da moral, das obrigações que nós temos para com o nosso semelhante. Então, quando essa nossa reclamação, aí eu faço a reflexão, passa a ser uma obrigação, é quando esse direito de reclamar passa a ser uma obrigação, porque é algo que está lesando não só a mim, mas a toda a comunidade. Então, eu não tenho só o direito, mas eu tenho o dever de ir ao órgão para que aquilo não se repita por demais. E se eu deixar de agir, eu passo a ser egoísta, porque comodidade, omissão, Então, esse campo já que o direito é imperfeito, porque ele alcança a justiça, e a justiça só Deus a detém plenamente. Mas a gente tem a obrigação de buscar, né, nesse aspecto, um grau de entendimento. Daí o juízo e o julgamento cabe a Deus das nossas ações, porque está gradativo ao nosso grau de compreensão e de entendimento, né? Só para uma reflexão em relação ao que o Mauro falou de direito e dever, quando deixa de ser. Ele falou muito na reclamação, no sentido de ser um dever, como dever, como direito, né? Mas aí é só uma reflexão, né? Muito importante, que é aquilo que é trazido justamente no Livro dos Espíritos, sobre a questão de que o mal ele fala alto, né? Enquanto também está implícito aí numa questão, né? Ele ama o pecador, eu odeio o pecado. Né? Eu costumo dizer, no meu caso mesmo, eu odeio o pecador, e quem está perto do pecador também entra. Porque se você ama o pecador, se você entende que é o criador, aquele espírito está apenas doente, porque um espírito, na sua essência, ele não faz nada de errado. Então, se alguém lhe faz o mal, ele não está fazendo, digamos assim, o desejo real de fazer, porque ele vem da essência de Deus. Né? Ele está doente. Então, a gente tem que entender isso. E para a maioria aqui da Terra, e eu estou em primeiríssimo lugar, né? É muito difícil você separar o pecado do pecador. Eu acho que entra em tudo isso. E a questão de servir, para mim, essa mensagem de servir aí, vem como se fosse para sugar todos esses outros anteriores da gente, né? Da gente que não sabe lidar ainda com essas circunstâncias. Você vai corrigir alguém amando aquela pessoa, é meio complicado, né? O mal que lhe fizeram. Então, acho que está muito ligado a isso aí. Amar o pecador e odiar apenas o pecado. Ok. O nosso texto, né? O companheiro Paulo. Só falar rapidamente sobre o texto em geral. É um texto bem profundo, né? Como todo texto de Miramês, né? Ele traz reflexões muito importantes, uma relação com a questão da natureza, está sempre presente nos textos dele. E é muito interessante, né? Se quiser começar. Você já começou? Não, mas... Eu só vou começar porque o meu coordenador, né? Tá mandando, fazer o quê? O texto de Miramês é a questão de como dar. Né? Ele vai pegar aquela questão da água fria e aí ele vai fazer um comparativo que nós, na nosso estágio, a gente sempre dá, a gente aprendeu a dar esperando algo em troca. Né? Então, é uma relação condicional que a gente tem sempre. Em qualquer situação, a gente realmente... Por isso que nós ainda não praticamos a caridade verdadeiramente. A gente sempre quer um holofote, um reconhecimento, um obrigado, não é? Alguma coisa a gente espera. E ele diz que antes da gente ter a razão nos reinos mineral, vegetal e animal, toda a natureza, ela tem só um propósito, que é de servir. A natureza, ela sempre serve. Né?
E é interessante porque faz uma relação perfeita com a questão do instinto e da inteligência, né? Porque o instinto é a manifestação de Deus na natureza. Sendo Deus perfeito, então o instinto ele nunca é falível. Você não vê uma abelha fazendo greve. Exato. Você não quer mais fazer isso. Porque a outra deixou de fazer alguma coisa, né? Então, o instinto, ele nunca falha, porque ele é uma emanação divina. Mas quando a gente começa a ter a razão, começa a ter o livre-arbítrio, começa a ter a noção de si mesmo, a gente se afasta de Deus e começa a acreditar que as nossas decisões são as melhores do que as de Deus. É engraçado que o Paulo preparou os tópicos e eu fui tentar encontrar uns trechos que tivessem a ver com os tópicos, né? Que de certa forma se complementam. E é muito interessante como essa primeira parte, de fato, né? Quando a gente não tem ainda a razão, a gente ainda está naquele exercício de começar a ter um livre-arbítrio mais amplo, né? A gente ainda não tem um livre-arbítrio ao ponto que o ser humano, por exemplo, tem. Então, tudo se move em função das leis divinas, que em si elas já são perfeitas. Sendo que é importante esse processo de emancipação da figura humana, né, para o desenvolvimento da razão, justamente a partir do ponto em que ela começa a tomar as próprias decisões. E ele traz uma coisa muito forte nesse trecho, que ele fala o seguinte, ó, ele se sente como Deus julgando erradas as leis e começa a lhe dar novas direções, como se fosse um criador de coisas. E é a partir daí que ela começa a tomar direções monstruosas. Por quê? Por conta das imperfeições que nós temos. Isso aí lembra, inclusive, o estudo que a Adão está fazendo no Gênesis, né, sobre Adão e Eva. Tem a árvore da vida e tem a árvore do bem e do mal. Né? E Deus teria dito para Adão e Eva, não coma dessa árvore do bem e do mal. Que ela vai interpretar como sendo o quê? Quando você come da árvore do bem e do mal, você passa a ser juiz das coisas. Você fala, isso é bom, isso é mal. Você deixa de ter Deus como referência. E aí você se perde. Porque quem é você para saber o que é o bem e o que é o mal? A gente é muito limitado, né? Exato. A gente vê só partes de um todo. Você vê uma cena de um crime e você diz, não, o criminoso foi aquele. Mas nem atrás da perspectiva que você vai ver diferente. Ah, tinha isso por trás, eu não vi, né? Então, quando você começa a ser juiz e valorar as coisas, você se aparte de Deus, a chance de errar é muito maior do que você acertar. E a Lourdes vai falar que o pecado, né, o pecado original, não tem a ver com sexo, com a questão da sexualidade. Tem a ver com o afastamento da divindade, o afastar. Né? E aí a gente pega aquela questão 614 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei natural, né, que diz que é a lei de Deus, a lei de Deus, e que é a única que faz o homem feliz. Né? E o homem só é feliz porque dela se afasta. Né? Então, nesse processo que a gente vai passar por ele, né? Todos nós vamos passar, que é o da razão, né? Quando a gente se individualiza e chega nessa condição nominal, o espírito, ele começa a ter o livre-arbítrio e começa a sofrer as consequências. Por quê? Porque ele começa a tomar suas decisões. Já não é mais... Deus permite isso, né? Mas ele permite exatamente por quê? Porque a gente vai aprender com isso, né? E o livre-arbítrio é algo realmente inviolável. Né? E aí, nesse caminhar, a gente vai alcançar, vai retornar à nossa fonte. Quando a gente chegar numa condição de Cristo, né, um ser crístico, a gente vai ter essa comunhão, vai voltar a ter agora, conscientemente, vai permitir que Deus haja por nós de forma consciente. A comunhão, né, eu e o Pai somos um. Então aí você já está fazendo com que o Pai se manifeste através de você sem nenhuma mácula, sem nenhum tipo de desvio. A gente verifica também isso na questão da mediunidade. Porque a mediunidade ela sempre tem uma interferência do médium. Né? Mas aí vão ter médiums e médiums. Você pega o Chico Xavier, que ele vai quase que não tem nenhum tipo de interferência. Né? Então também é um processo evolutivo. Tem umas frases muito bacanas que o Miramães traz aí na parte final, né? No texto. É tanta coisa. Esse texto é um pouquinho mais longo. Rapaz, eu marquei tanta coisa que eu achei bacana, que ia dar uns 10 slides, sabe? Você não tá em 3, eu botei 2. Foi? 3 e 2. Deixa do poço aí. Foi o poço. Tá, isso aí fala mais ou menos do que o Paulo estava falando, né? Que
o homem ele passa por esse processo de emancipação, né, de tomar as próprias decisões, e o Cristo ele aparece nesse sentido de direcionar, né? Então a gente está no processo de aprender a tomar nossas próprias decisões, e o Cristo ele vem como alguém que vai nortear isso, né? E vai mostrar, olha só, na verdade, se você remontasse aquela época dos reinos minerais, vegetal, animal, se você prestar atenção, e aí o Miramês usa aquela questão dos pequeninos, né, para concluir o texto, né? Observar esses pequeninos, né, que deles é o reino dos céus, justamente remontar essa nossa natureza inocente, a essa nossa proximidade com o natural, seria de fato aquilo que iria nos trazer a felicidade, né? Tem gente que diz assim, né? Um cachorro, um gato tem mais humanidade do que um ser humano. A gente não fala isso, né? Sim. Pelo carinho, pela devoção. Nesse aspecto, na verdade, em que sentido? Que ele demonstra pelos instintos, amor, proteção, cuidado. Só que a gente ainda, nessa fase egoísta, né, não consegue manifestar aquilo, mas a tendência, pelo aprendizado, é a gente manifestar aquelas mesmas características, né, que você vê no animal dócil e que ele se doa, confia, se entrega, né, que a gente tem muita, não confia em fulano, o que fulano vai fazer comigo, a gente fica muito na defesa. A gente vai chegar nessa entrega quando chegar no estágio de pureza espiritual, quando não ver mais malícia, quando não tiver mais julgamento, né? Mas isso, ó, bilhões de anos para a gente chegar lá, né, e aí agir docilmente como Jesus agia, né? Uhum. Jesus se entregava no amor sem pensar em nada, em recompensa nenhuma, como uma abelha que está fazendo mel porque vai servir para os outros. Não tem segundos interesses. Nas ações de Jesus não havia segundos interesses. Mas exatamente por quê? Porque como a gente, qualquer interesse, ele é um traço do orgulho e do egoísmo. Qualquer interesse. Ele é um traço, né? E o orgulho e o egoísmo, eles têm um vínculo com a matéria. É o nosso vínculo com a matéria que faz com que a gente tenha isso. Então, um ser crístico que não tem mais nenhum vínculo com a matéria, ele tem mais nenhum traço também. Então, o único desejo dele é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é servir. E aí a gente resgata aquela, que eu acho belíssima, aquela questão que Humberto de Campos fala, que Deus não concorre, né, com os homens. Né? Ele atua sempre no silêncio. Sempre oculto. Né? Por quê? Porque ele não tem nenhuma vontade, nenhum querer de ser reconhecido. Competir com ninguém. Né? Entendeu? Agora, quando chega a razão, né, que a gente ganha o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio ele também tem um limite, né? Como assim? Não, o livre-arbítrio... A gente vê, por exemplo, a questão da encarnação mesmo, da reencarnação, né? Quando o espírito chega um momento limite, que ele não quer voltar, né, que a gente sabe que acontece, ele é trazido o livre-arbítrio... Entendo que aí o livre-arbítrio dele foi... Quanto mais avançado é o espírito, mais livre-arbítrio ele tem. Exato. Mas ele não tem um livre-arbítrio absoluto. A gente tem um livre-arbítrio relativo. Que é o que a gente faz com os filhos. Né? Quanto mais responsável ele é, mais liberdade a gente dá. Né? É o mesmo processo. Isso, vai pouco a pouco. Talvez esse livre-arbítrio seja até absoluto. Agora a gente está indo para o campo do resultado, seja até absoluto. A gente está indo para o campo do resultado. E eu tenho um livre-arbítrio de ser contra a lei divina, ser contra a sua lei. Mas não quer dizer que com isso eu tenho o direito, ou vou conquistar tudo aquilo que meu livre-arbítrio pode me encaminhar no desejo de conquista. Ou seja, eu desejo isso, meu livre-arbítrio é a pessoa que comete o crime só com o pensamento. Ele só não é criminoso porque a oportunidade não surgiu. O livre-arbítrio mas se surgir, esse livre-arbítrio vai consumar. Porque a oportunidade lhe foi facultada, mas o seu livre-arbítrio não me foi tolhido. É porque... No campo da ideia. É porque a gente confunde, aí é uma outra discussão. O livre-arbítrio não tem nada a ver com a questão exterior. Isso, né? Então, eu sempre dou o exemplo lá da lavar a louça, lá, quando o Carol estava, né? Então, Carol ia lavar a louça, né? Era a obrigação dela, porque existe uma hierarquia ali, né? Então, você vai lavar, você vai ter... Agora, Carol ir lavar a louça feliz, você não tem como. Né? É só a pessoa. Então, ela tem todo o livre-arbítrio para decidir isso, entendeu? Então, o livre-arbítrio, eu considero, assim como ela falou,
é toda uma questão interna, né? Agora, as leis divinas vão tolher, assim como a gente faz ali com os filhos, ó, tá de castigo, você não vai sair e tal, porque é para poder você ter uma forma de você ser direcionado para o seu próprio bem. Você siga. Agora, o livre-arbítrio, ele é inviolável. Inviolável. Nem Jesus, nem inviolável. Deus estaria derrubando a sua própria vida. Exato. E aí eu acho que esses dois últimos trechozinhos para concluir. Não, tudo bem. Olha só como repreender. Por isso que eu vou ter que responder aqui, a Daniela. Ok. Os dois últimos trechos, eles vão remontar a essa questão do dar, que era justamente a discussão toda da passagem está em dar um copo de água, né? E como é que... E aí lembremos de um velho aforismo. Quando o poço está pronto, a água aparece. Um e outro resplendem a mesma coisa. Ao amadurecer o espírito, Cristo aparece em seu coração, como disciplinador das suas forças no grande transformismo íntimo, fazendo com que as almas retornem mais conscientes ao seu dar embrionário. Olha só. De quando pedra, de quando planta e de quando animal. Ou seja, quando Jesus vai lá e fala de dar, ele não está trazendo nenhum conceito novo, ele não está trazendo nada de espetacular. Ele está querendo fazer com que a gente remonte aquilo que é natural, aquilo que é da nossa natureza. Porque na natureza tudo é servir. E aí o último trecho ele faz um grande fechamento e ele resume tudo, né? Antes era a força de Deus mais presente no coração das coisas. Ou seja, aquele estado embrionário da gente, né? Agora, como o Senhor de si, ou seja, né, no momento em que a gente ascendeu, a gente conquistou a razão, a gente se emancipou, dotado de razão ampliada, de consciência fermentada pela prática do bem e do amor, e aqui já entra, né, Jesus como esse roteiro orientando a nossa razão, com a liberdade disciplinada nas áreas livres da vida, a alma pode e deve tocar os seus bens, sem, contudo, fazer exigências. É tocar ou trocar? Eu acho que é tocar. Eu corrigi aqui. Tocar? Pode ser trocar, questão de dar. Eu lembrei muito... é trocar os seus bens. Tem razão. É trocar. Há 2000 anos, né, no caso de Públio, trocar. Para mostrar que isso é instintivo, o maior criminoso que seja, ele carrega em si a centelha divina. Ele tem compaixão dele. O problema é que a gente se cristaliza muito na mente, a gente se torna frio, cria uma blindagem e os impulsos do coração são sufocados. Você vê uma pessoa em necessidade, você sente a piedade, nem que seja só um pouquinho, mas você se vê, não, tem meu horário para cumprir, tem que chegar em casa, mas está lá o instinto. Todos nós temos o instinto da bondade, né? Está a marca divina em nós. Só que a gente sufoca. Emmanuel, Públio sentia isso, né? Às vezes queria fazer uma coisa com o Lívia, mas ele, não, sou um homem de Estado, sou um senador, ele sufocava isso. E é engraçado que Haroldo, ele fala, eu vi aí algumas palavras, que Deus, ou foi o Rossano falou, Deus, ele vê a nossa potencialidade, não vê o erro que a gente pratica, mas sempre a potencialidade que nós temos. Todo mundo tem a centelha divina. Por mim, concluímos, João. E aí, foi você, Elis? E nós. Elis e nós. Tudo estão aqui, né? Beleza, vamos embora. Do espírito, né, dos sacrifícios humanos, na época da ignorância, né, que para Deus o que contava não era o sacrifício em si, né? Mas a boa intenção. Né? Eles faziam por ignorância, né, os sacrifícios humanos, aquela coisa. Vamos lá, a gente tem 15 minutos até as 9, né? Mais 2 textos, tá legal. Tá. Tem mais 2? 6 textos é o ideal, 6. Você mandou? Vamos lá, Ayla, Naí e o Biratã. Estão os três aqui, né? Juntos. Então, aí. Juntinhos. O microfone já está até direcionado. Podia passar então? Eu vou falar primeiro? Pode passar. Passa pro segundo. Tá, passar pro segundo? O que a Ayla me mandou, depois o Biratã. Aí ficou por último. Então. Eu vou fazer questão de ler porque eu achei tão bonito, tão esclarecedor. Então, de Rigonati, o Evangelho dos Humildes. Diariamente estamos recebendo os ensinamentos de Jesus. Se prestarmos um pouco de atenção, notaremos que, continuamente, somos advertidos sobre a prática do bem.
Não só os evangelizadores, porém mesmo uma criança serve de mensageira para trazer-nos uma mensagem de Jesus, que nos aponte nossos deveres para com Deus e para com o nosso próximo. Os bons espíritos estão incessantemente velando para que os ensinamentos do Mestre sejam relembrados por nós, e para isso usam de todos os meios ao alcance deles. Nosso anjo da guarda não cessa de nos dirigir salutares inspirações para que não nos afastemos da observância das leis divinas, nos conselhos de um amigo, nas leituras úteis, nos bons pensamentos que se formam em nosso cérebro, nas preleções evangélicas que ouvimos, são transmitidas lições de alto interesse para nossas almas. Nossa consciência é a sentinela vigilante, que nos faz com que jamais deixemos de receber a Jesus no íntimo de nossos corações. Então, eu achei, assim, um trecho bem esclarecedor, né, que fala do bem, né, que a gente tem várias formas de praticar o bem, né, pode ser, assim como já foi dito aqui, através de uma oração. Às vezes não é necessário você conhecer, porque nós, geralmente, queremos prestar e fazer um bem àquelas pessoas mais próximas de nós, não é verdade? Que estão ali. O certo é esse, porque a caridade começa dentro de casa, né? Mas, assim, a gente pode estender mais, né? Pode fazer o bem, até assim, quando você está caminhando, né? E você vê uma casca de banana no chão, se você retirar aquela casca, você já está fazendo o bem. Está evitando que alguém possa cair, quebrar, se machucar, não é verdade? Acontecer um acidente, né? Não importa quem vai passar ali, né? Então, o bem, ele tem que ser direcionado, nem sempre... nem todas as vezes para pessoas que estão mais próximas, mas aquelas que estão distantes. E pode ser assim, não só material, né, mas através da oração, né? Então, Jesus, aí nesse texto, ele está assim nos ensinando, né, que a gente tem o livre-arbítrio de poder fazer o bem para quem a gente quiser, né? Mas o certo é começar a fazer o bem naqueles que estão mais próximos da gente, né? E a gente sempre analisar que, às vezes, o bem, ele não só vem assim quando você está dando algo material, né? Então, até um pensamento, né? Um pensamento, uma oração, né? Uma contribuição que você dá para alguém, assim, espontânea, não sabe para quem vai servir, né? É uma forma do bem. E quando você pratica, você está trabalhando o teu egoísmo, não é verdade? Está trabalhando uma série de sentimentos que a gente às vezes tem, né? Então, é isso aí que eu entendi desse texto. Eu acho que esse lado aí, fazendo comentário também, tem a ver com o fazer o bem ao próximo, porque às vezes ao próximo dá um igual que está fazendo de fora. Mas nesse aspecto, não quer dizer necessariamente que você não faça ao de fora, né? Você pode, às vezes, aí você tem a mesma necessidade próxima de você e não está longe, porque você deixa de fazer ao próximo mais próximo. Se dá a necessidade é a mesma. Aí você vai fazer lá fora. Qual é a necessidade de promover? Talvez os holofotes, né? Então, aí ele fala aí do egoísmo. Mas nessa proximidade, eu acho que tem essa interpretação, né, João? Em relação a esse fator da caridade por egoísmo. Se a caridade em si é a mesma, o amor que você sempre está longe fisicamente, e hoje com a internet, hoje com a globalização, hoje com tudo, fica difícil dizer, não, vou deixar de fazer a caridade aqui, porque quem está fazendo na África está errado, porque está atendendo a fome como devia estar atendendo a fome daqui. Eu acho que é uma grande ignorância. Se você se sentiu tocado, qual a sua ligação que você tem com aqueles povos que ele na lições passadas, de chamado de Deus, às vezes, não pode necessariamente. Agora, se o que lhe move para sair da África é o holofote, é você querer, aí é o egoísmo. Isso sim, talvez fosse acreditar por exemplo, não a proximidade física, né? Às vezes a gente vê o caso do filho próprio, né? Ele deixou de atender a carência afetiva, entre aspas, do egoísmo do filho, para atender aquele que vinha de fora, porque ele disse, por que não a mim? Não fizesse a festa a mim, que estava aqui com o próximo, mas fizesse para ele. Porque a caridade era necessária para ele. Eu já tenho a minha proximidade, já está comigo, eu faria isso por quê? Deixaria de ser caridade. Eu não estaria. Aí ele desagradou o filho, ajudando o outro que realmente necessitava de uma caridade, o acolhimento naquele momento. Ele não ajudou de fora, porque estava longe. Ele ajudou que realmente. É nessa questão só esse comentário.
Vamos lá passar para o Biratã e Nair, que estão com a palavra. Bota aí, João. O que recebe um profeta na qualidade de profeta receberá a recompensa de profeta. E o que recebe um justo na qualidade de justo receberá a recompensa do justo. Quando fala assim, o profeta, o que é um profeta, né? O profeta é um homem chamado por Deus para ser seu representante na terra. Quando o profeta fala por Deus, é como Deus estivesse falando. O profeta também é a testemunha especial de Cristo, que presta testemunho de sua atividade e ensina seu evangelho. Um profeta ensina a verdade e interpreta a palavra de Deus. Chama os iníquos ao arrependimento e recebe revelações e orientações do Senhor para nosso benefício. Pode ver o futuro e prover os acontecimentos para que o mundo seja alertado, né? Foi isso que os profetas fizeram até hoje. E o justo, né? Ele faz todo o justo, é toda pessoa que depois de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, começa a praticar a justiça de maneira que Deus ensina na sua palavra, a Bíblia. Ou seja, não é só você, o justo, não é só você aceitar Jesus Cristo, né? É você, como vou dizer, praticar, né? O que a Bíblia ensina. Você diz assim, eu acredito em Jesus Cristo é uma coisa, mas você pratica, já que você, o que Jesus Cristo manda você fazer, e você só acredita nele e não faz nada, né? Então você deixa de ser justo. O justo é aquele realmente que aceita a palavra de Deus e a pratica. Essa questão tem muito a ver assim, com a cada um segundo suas obras? Tem. Inclusive o título da mensagem do João Batista Rustem, J.B. Rustem, ele diz lá, né, aquele que vive a lei de caridade, de justiça, terá recompensa no bem. É causa e efeito. Algum comentário mais? Vocês querem? Daí, pode ir. A palavra é tua. E todo que deve beber a um daqueles pequeninos um copo de água fria, só pela razão de ser meu discípulo, na verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Eu tenho aqui a palavra copo de água, né? Um copo de água fria. Eu entendi que não é a água no sentido do fluido, né? Do líquido. Entendi aí que essa água é a caridade que a gente faz para outras pessoas. Qualquer que seja ela, se vier dentro do coração, se for feita de coração, se for feita com humildade, e como ele falou aí, que não seja para servir de refletor, né? Assim, que seja para se divulgar o que você está fazendo, isso que vai nos dar a recompensa. Não adianta fazer uma caridade, por melhor que ela seja, claro que vai ter seus bons efeitos, mas que não vai contar ponto, né, para a gente só vai ter recompensa se a caridade realmente vier do fundo do coração e for feita com humildade. Isso aí, para mim, esse copo d'água é o que representa os pontos, a recompensa que Deus diz que todo mundo vai ter, né? Por menor que ela seja, se for feita realmente do fundo do coração, a gente terá essa recompensa. A água tem muito a ver com refrigério, com alívio, né? Você suavizar. Isso. Então, esse símbolo de você levar um consolo, levar uma leveza à vida de alguém. Então, o símbolo da água é muito amplo mesmo. Já existe uma recompensa automática, né? E cientificamente, quando você pratica realmente o bem, com a intenção de fazer o bem, né? Aquela alegria que você sente de um prazer físico, né? Que vem, lança, né, uma química positiva no seu organismo, que às vezes está para chegar ali uma dor de cabeça, um problema de saúde, e você consegue se curar. Você recebe a recompensa sem nem saber que está sendo recompensado. Eu, sinceramente, na minha opinião, eu não vejo sentido em você praticar qualquer tipo de caridade, mesmo que seja do fundo do coração, que você vem com intenção de ajudar, mas se por trás disso você vier cobrando algo. Você vem com o intuito, você está se achando justo, está se achando que está fazendo a coisa certa, mas no seu íntimo você está, né, aquela história da horas bons, né? Depois de nosso lar, todo mundo fala em horas bons. Mas será que quem faz a coisa pensando na hora bom não recebe? Não. Então você automaticamente já é recompensado, você não precisa nem pensar em ser recompensado.
O interessante é que... Só um minuto, pessoal, que a gente falta apenas 5 minutos, aí ainda tem mais um pouco. Não, eu ia concluir assim, que muitas vezes a gente faz a caridade, pensando que está fazendo a caridade a uma pessoa, mas a gente se beneficia muito mais do que o que a gente fez, né? O interessante da caridade é isso. É como Francisco disse, né? Dando, São Francisco, São Francisco, é dando que se recebe. Vamos lá, Pastorino. Então temos André, Marisa e Thaleson. Quem é que vai começar? Passa no próximo, André. Como é teu nome? Queria sugerir que a Maria falasse. Pode ser, Vai, Maria. Vai, Maria. Gente, mas é um desaforo, né? Ei, Andrés. Bom, então, o nosso texto, eu achei bem complexo. Até falei para o André que ele fala de Cristo interior, de espírito eterno, espírito interno, né? E aí eu falei para o André que eu ia falar inicialmente da divisão que ele faz, da separação que ele faz entre individualidade e personalidade. Então ele fala o seguinte, que a individualidade está relacionada com o espírito, é o nosso eu real mesmo, e que a personalidade é o nosso eu pequeno, são as máscaras, ele usa até essa expressão, máscaras através da qual... E aí ele diz o seguinte, que a nossa individualidade recebe, é como se ela recebesse hóspedes, como se ela recebesse personalidades. E aí, como ele faz uma relação também com a centelha divina, a forma como eu compreendi, que ele coloca assim, que o nosso espírito, como se ele tivesse duas partes. Uma parte, que é a centelha divina, que não está em evolução, porque ela já é evoluída por si mesma, e uma parte que é o nosso espírito em evolução. Então, é como se fosse o nosso espírito, uma parte não está em processo de evolução, porque já é evoluída, e a outra parte é nós, esse trabalho que a gente faz de buscar a nossa evolução. E como que a gente faz para buscar essa nossa evolução? Nós nos valemos de diferentes personalidades, através da reencarnação. Então, ele fala assim, que a centelha divina, né, habita em nós. E nesse processo de evolução, em que o nosso espírito, a nossa individualidade recebe diferentes personalidades, essa relação de hóspede e hospedagem, nós temos a oportunidade de realizar uma unificação com o Pai. Só que para a gente fazer essa unificação com o Pai, nós temos que aceitar, receber o Cristo interno. Nós temos que entrar em contato com o Cristo interno. Então, ele fala assim, que às vezes nós desfocamos da nossa individualidade, que é o nosso eu profundo, é o que nós somos em essência, e muitas vezes nós focamos demais na nossa personalidade, e a personalidade é algo transitório. E quando nós focamos na nossa personalidade, nós estamos rejeitando a nossa individualidade, e aí nós não conseguimos fazer essa unificação com o Pai. E ele fala que essa relação com o Cristo interno se dá através aí ele comenta as intuições e os apelos que nós recebemos, né? E aí eu até lembrei daquela passagem tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que Cristo é como o jardineiro divino que age no silêncio da nossa consciência, né? E aí a gente recebe, é algo muito interior, e aí a gente recebe essas intuições e esses apelos, nos convidando a fazer essa unificação com o Pai. Mas, assim, de tudo, o que eu achei mais interessante, que os meninos aí vão falar da questão do profeta, do justo e do discípulo, é que ele coloca
o nosso espírito, a nossa relação com as nossas personalidades diferentes, que a gente pode receber nós podemos receber uma personalidade de um profeta. Nós hospedamos o profeta dentro da nossa individualidade. Ou nós hospedamos o justo dentro da nossa individualidade, através dessas personalidades, né? E uma outra coisa também que eu achei muito interessante, que ele fala assim, que se nós estamos evoluindo para algo que é eterno, infinito e imutável, essas personalidades, essas diferentes personalidades que nós hospedamos, além de serem importantes para o nosso processo evolutivo, para esses hóspedes que nós recebemos, né, ela também é importante para a gente aprender a renunciar a formas, modalidades, tempo e espaço. Porque nós caminhamos para o eterno, infinito e imutável. E lá, nós precisamos aprender a desapegar, porque lá não existe nem formas, nem modalidades, nem tempo e nem espaço. E aí, ele faz até a conceituação do que seria o profeta, do que seria o justo, do que seria o discípulo hospedado em nós, que os meninos vão falar aí a respeito, né? O microfone estava cortado. Não, só antes de passar para os meninos, eu queria fazer uma analogia para quem está achando que está uma viagem metafísica, é isso, né? São os conceitos pastorino, é o seguinte, pastorino e Humberto Bowling tem os conceitos próprios, né? Individualidade e personalidade. Vamos imaginar assim, uma cebola, certo? Uma cebola que tem várias camadas. A camada mais superficial da cebola, você tem a casca, seria a nossa personalidade. Eu hoje sou o quê? João, paraibano, magro, alto, cabelo grande, barba, etc. Essa é a minha personalidade. Eu já tive uma outra casca como mulher na Índia, já tive uma casca no Egito como homem. São as cascas que a gente vai usando. Lá dentro, quando você vai tirando as cascas, lá no cerne da cebola, tem a minha individualidade, que é a minha essência espiritual. É quando eu saí das mãos de Deus. É o reino de Deus que já está dentro de mim. Então, o meu desafio é não ficar nas cascas e mergulhar nesse reino interior. A ideia dele é essa. Então, as personalidades a gente está usando e varia. Você é homem, você é mulher, você é paraibano, você é africano, você é indiano, né? E o nosso desafio é eu não me apegar nisso. Eu sou um brasileiro, então tem que ter raiva do argentino. A maioria do mundo vive na personalidade. Eu sou um americano, tem que ter raiva do árabe, né? Eu sou árabe, tem que ter raiva de americano. Não, árabe. Você é um espírito da terra, como Jesus fala com o Publio Lentulus, né? Estou falando para o seu espírito agora, não estou falando para o senador que você está agora aqui representando Roma, né, a sua personalidade. Então, assim, o nosso foco tem que ser sempre agir pela nossa essência espiritual. Porque se a gente for agir toda hora pela personalidade, vai ter briga de Flamengo com Vasco, de PT com PSDB. As brigas são por isso. Porque a gente não se vê como espírito, né? O Pastorino faz essa metafísica toda para dizer, saia da casca e mergulhe na sua essência. Esse é o nosso grande desafio. Amigo, agora. Nossa, que agora melhorou, né? Essa é a cebola. Vai descascar. Você vai chorando. Quando você descasca, você chora, porque dói. Você se desapaixonou. Já chegou no nosso tempo. Vai lá, Alisson e André. Pulando o profeta para o justo e para o discípulo, focando mais no discípulo, que é aquele que segue Jesus, além de seguir Jesus, segue seus ensinamentos. Foi falado muito essa questão de caridade. Dar um copo de água é supostamente a caridade. Mas vejamos, quando a gente faz alguma coisa querendo alguma troca, não é caridade. É benevolência. Se eu faço alguma coisa buscando algo, é benevolência. Caridade, ela é inerente. Você nasce com ela. Por quê? Porque você conquistou. Em vidas e vidas e vidas e vidas. Então, você é benevolente até um belo dia eu reencarnar e ser caridoso. Vocês estão conseguindo entender? Porque a gente vê, por exemplo, o Chico Xavier, ninguém não vai perguntar por que ele está fazendo aquilo ali. Porque ele já passou várias vidas sendo benevolente, galgando aquele conhecimento para chegar até o nível de ser caridoso. Mesma coisa com o amor. Virou hábito já dele, exato. Automático. Porque a caridade é inerente, você nasce com ela. Eu não sou caridoso. Eu, Alisson, não sou caridoso. Posso ser benevolente, mas caridoso eu não sou ainda. Mas eu vou ser um dia. Exatamente, estou buscando desenvolver. Até que eu chegue na encarnação e eu nasça inerente, inato, eu sou caridoso. Mas é porque eu conquistei. Entendem? É a mesma coisa com qualquer outro sentimento. Eu te amo, mas se você fizer isso, não é amor.
é querer. Amor é universal, é incondicional. Amor é porque a gente usa a mesma palavra para várias coisas, que não tem nada a ver com nada. Eu gosto de você, mas amar já é outra coisa. Exatamente. Então, é só para dividir caridade e benevolência. Então, dar um copo d'água é uma benevolência, que talvez possa ser caridade, depende da pessoa que está fazendo. No nosso grau evolutivo atual, é benevolência. É benevolência. Seria benevolência. Assim, que a gente ainda está no processo de se esforçar para fazer o bem. Né? Quem já faz o bem de coração alegre é a caridade. A gente, às vezes, muitas vezes, a gente faz um bem, fulano bater na nossa porta. De manhã, eita, alguém está pedindo esmola, lá vou eu, tenho que lidar. Aí você vai, porque né, tem que ir, porque Jesus mandou eu fazer isso. Quando você vai, gente, alguém está com fome, vamos ajudar, se você está alegre, que é caridade. Mas se você vai ali, né, pela consciência cobrando, você vai sem querer ir muito, você ainda está no esforço. Mas tem que fazer. Tem que é o exercício que vai... É a oração que André fez a você, por isso que ele deve passar nas regiões de receber as orações. Quando ele faz uma oração, essa passou direto. Porque o sentimento já é o sentimento. Tá, pessoal, então vamos. Tá, concluiu a fala? Vai lá, companheiro Gaioso. Pessoal, nada a acrescentar, apenas a reiterar que nós já comentamos na reunião passada, algum de vocês comentou. Agora tem uma novidade. Velocidade 2.5. É que havia uma gradação entre justo, médio e discípulo. Pronto, acabou. Era só isso que eu queria falar. Um abraço. Pronto, só isso mesmo, André? Só isso. Os meninos já falaram tudo. Era só para reiterar que havia essa gradação, que Pastorino também faz uma gradação entre os três. Muito bem. A casca da cebola a ser descascada é o caminho que se faz para ser médio, justo e, finalmente, discípulo do Cristo. Só isso. Pronto. Então, João e Eduardo. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade para concluir. Eu já falei a minha cota toda por essa e por outras. Então, João. Agradecer a oportunidade. Assim, é sempre bom quando a gente faz a pesquisa, que a gente aprende mais fazendo a pesquisa, né? Então, aí fica os próximos para fazerem as pesquisas. Dica, 6 textos é o ideal. A gente fica num ritmo bem legal, não fica corrido, né? E 2 slides por texto também. Tá show de bola, certo? Então, obrigado a todos. Eu queria agradecer a João, né? Porque eu tive um período muito difícil, mas João, que até Jesus salva, Jesus sabe o que está fazendo. Jesus salva. E eu quero agradecer, mas ao mesmo tempo não faltou a vontade. Não, mas você fez sua parte do chame, a gente dividiu as tarefas, deu tudo certo. Agradeço muito. Quem é a próxima dupla? Quem é que está lá na próxima? Boa pergunta. Pelo amor de Deus. Não, a gente nem vai, sabe? A outra são... Bem depois, a outra são os gatões. Tá aqui. Já tá aberto no Facebook. A próxima dupla será dia 21, né? Não, 4 de abril. 4 de abril e 11 de abril, eu não sei. Isabela e Tatá. Israel. É Israel. É tipo um Mainai. Israel e Ismael. Depois que a Isabela está cá. É verdade, eu li depois da nossa. Sou eu e Israel. Isso aí, Rafael. Ok, gente. A pergunta aí, pessoal. Vamos dar um abraço. Vou fazer a pressa. Sim, fazer a pressa. André tá com violão, tá com coisa ou não? André tá aí? André tá Tem música, é possível, se não for possível, Ele não tem. Tem. Qual é a música? Eu queria pedir, Bezinho, para na prece, a gente mentalizar João Vitor de novo, porque ele está viajando agora para a Alemanha, passar uns 6 meses lá, sei lá, no mestrado dele. Então ele está nesse momento viajando para lá. Tem o pai de Marisa também, né? Que tá. O pai de Marisa tá também. doentado. João Vitor lá de Pernambuco, não é domingo não.
Exato, porque vai no golpe de Estado. Agora já. Qual música? Diz a música agora. A música para André fazer a peça. Pronta a prece mesmo. Agradecemos. Pronta a prece. Essa é a nossa esperança, né? Sempre pode ser. Agradecendo, Senhor, Senhor, esses momentos de paz, nós te sentimos aqui, aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Ó Senhor, Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, nosso agradecimento de filhos devedores do teu amor. Dá-nos tua bênção, ampara-nos a espera, ajuda-nos no ideal, na estrada longa, na vida, na vida, na vida. Seja para o teu coração cada dia nosso primeiro pensamento de amor. Seja para tua bondade nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande é o nosso débito, mas inesgotável é nossa esperança.
Gente, antes de vocês irem, eu queria dar só um comunicado. Antes de dar esse comunicado, eu queria dizer que a inveja, como a inveja é um mal terrível, entendeu? Então, só fazendo esse lembrete. Próximo segundo, eu e Larissa iremos assistir uma aula de irmã Ila, iremos almoçar com ela e iremos conhecer a biblioteca. Já preparou, né? Primeiro ele acusa, depois... Se você manda eu vou trazer um bolo, você não vai estar aqui. Valeu!